Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre cuidados paliativos em geriatria e gerontologia, tá bom? Então, se você é estudante da área, se você é familiar de pessoas idosas, se você tem interesse em cuidados paliativos, fique nessa live. Nós vamos introduzir esse assunto, trazer alguns conceitos principais, um panorama geral, uma contextualização dos cuidados paliativos para que a gente consiga aos poucos aprofundar cada vez mais sobre esse assunto. Desde já também quero dizer para vocês que lá no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist sobre cuidados paliativos, tá bom? Então, após essa aula, vocês também podem se aprofundar sobre esse assunto lá. Inclusive, um dos meus vídeos mais vistos no meu canal do YouTube fala, salvo engano, sobre oito sinais da pessoa idosa que está morrendo. É um dos vídeos mais vistos, tem muitas visualizações. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo lá. Tem muitos outros vídeos, tá? Mas a gente tem a playlist de cuidados paliativos que acho muito relevante para vocês assistirem. Quero desejar uma boa tarde para Tita, boa tarde para Renata, boa tarde para Lua, boa tarde para Crica, acho que é Crica, né? Lua, Ariana, para Cal também, seja bem-vinda. Quem puder também, deixe o seu boa tarde. Quanto mais vocês comentarem, compartilharem, clicarem aí na setinha para convidar outras pessoas, melhor, tá bom? É assim que a gente consegue atingir realmente o número maior de pessoas, chegar com a nossa mensagem, né? Quero desejar boa tarde para vocês também que estão acompanhando aqui a live pelo Facebook, tá? Lembrando que a transmissão está no Instagram e também no Facebook, tá bom? Por isso que eu fico aqui olhando para as duas câmeras para realmente conseguir dar uma atenção e ver como que está a movimentação nas duas redes sociais, tá? Antes de começar a nossa live, quero dizer para vocês o seguinte. Bom, eu me especializei em gerontologia. Minha primeira especialização foi em gestão em saúde, em 2011, tá? Finalizei minha especialização. 2002 fiz 2011 eu concluí uma especialização em gestão em saúde pública, onde eu discuti sobre envelhecimento. Depois, em 2012, concluí uma outra especialização em saúde do idoso e gerontologia. Fiz uma terceira especialização, concluí em 2013, em saúde da pessoa idosa. Posteriormente, fiz meu mestrado, onde eu também discuti, no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre cuidados paliativos direcionados a pessoas idosas com câncer. E agora, também no meu doutorado, eu continuo discutindo questões relacionadas ao envelhecimento, com o meu foco da minha tese de doutorado hoje na questão da doença de Alzheimer, tá? E aí, em outro momento, vou falar sobre isso. Mas já tenho um trabalho de 12 anos no campo do envelhecimento, não comecei a trabalhar nesse campo agora. E em termos de discussão de cuidados paliativos, me aprofundei muito de 2013 para cá, né? Por quê? Já trabalhava com pessoas idosas desde 2010, mas em 2013 o meu esposo foi diagnosticado com câncer, meu sogro também, que era uma pessoa idosa de 89 anos, e aí eu comecei a estudar sobre cuidados paliativos para ajudá-los, né? Daí surgiram as diversas leituras que eu fiz, daí surgiu o mestrado, que posteriormente foi que realmente me segurou emocionalmente depois do falecimento do meu esposo. Então eu uni essa questão do meu trabalho com pessoas idosas com a discussão de cuidados paliativos, que era uma demanda minha pessoal, né, para cuidar do meu esposo e para cuidar também do meu sogro. Então é um tema que eu tenho bastante carinho e que, já dizendo para vocês, no campo da gerontologia, acho que é um dos que mais vai crescer, uma das discussões que mais vai crescer, e vocês vão entender um pouco nessa aula de hoje, também nos outros vídeos que vocês poderão ter acesso aí, tanto no meu canal do YouTube, tanto no curso SOS Alzheimer, quem vai fazer, porque também a gente vai liberar como bônus do curso SOS Alzheimer o meu curso de cuidados paliativos, mas hoje a gente vai introduzir então essa discussão, tá bom? Quero dar boa tarde aí para minha aluna Madalena, boa tarde para Sueli, boa tarde para Sol, que também foi minha aluna, feliz ano novo. Boa tarde para Célia, que também foi minha aluna. Boa tarde para o meu amigo Érico, para Ana Cristina, para Prisci Arleide, seja bem-vinda também, sempre acompanhando. Juliana. É isso aí, gente. Vamos começar então a nossa live de hoje. Está tudo ok para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Só confirmem aí para mim. E a gente já começa então a nossa live hoje sobre cuidados paliativos. Lembrando, quem não conseguiu ainda compartilhar, compartilhe, tá bom? Romilda também. Compartilhe essa live, clique na setinha e vamos trazer mais pessoas, tá?
Então vamos lá, gente. Por que a relevância da gente discutir sobre cuidados paliativos em geriatria e gerontologia, tá? Primeiro, a gente sabe, todo mundo que está aqui que já estudou um pouquinho, acredito que todos vocês que estão aqui ou são estudantes de gerontologia, ou já fizeram a especialização, ou estão fazendo, estão pensando em estudar nesse campo, ou simplesmente vocês assistem a televisão, né? O que a gente escuta falar o tempo inteiro? É que a gente vem passando por um processo de mudança no perfil demográfico e epidemiológico da nossa população. Então, a gente tem um crescimento, né, da população idosa, crescimento esse que está associado também ao aumento do número de doenças crônicas não transmissíveis, né, como diabetes, como hipertensão e como também as demências e as neoplasias, que são as doenças oncológicas, tá? Então, de acordo com as perspectivas, né, dos principais órgãos, as pesquisas que a gente vem fazendo, o número de pessoas com doenças crônicas incuráveis, né, com demências, enfim, com neoplasias, vai crescer. E à medida que o número dessas pessoas nessas condições cresce, surge também para nós, profissionais da área de saúde, uma demanda, uma necessidade muito grande de saber abordar de forma adequada essas pessoas. É diferente a gente fazer uma abordagem em termos de prevenção, de qualidade de saúde, e a gente fazer uma abordagem para pessoas que têm diagnóstico de uma doença incurável. O que geralmente acontece? Que inclusive na minha dissertação de mestrado isso ficou muito claro, porque eu fiz uma pesquisa com pessoas que estavam morrendo, tá? Madalena disse que não está ouvindo. Se mais alguém não estiver ouvindo, me dê um toque aí, tá bom, gente? Para eu ver se eu consigo melhorar aqui o áudio, tá? Mas lá na minha dissertação de mestrado, eu avaliei, eu entrevistei pessoas que estavam nos últimos meses de vida. E o que ficou muito claro? No início do acompanhamento oncológico, no caso, eram pessoas idosas em acompanhamento oncológico, no início, eles tinham todo um suporte médico, psicológico, de enfermagem, etc. À medida que a doença ia avançando para as suas fases finais, o que acontecia? O contrário do que deveria acontecer, né? O que deveria acontecer? À medida que a situação vai se complexificando, o cuidado deveria avançar cada vez mais. Mas o que vinha acontecendo, né? Os profissionais iam se afastando. Os profissionais se afastam porque eles querem? Na maioria dos casos, não. Mas porque a nossa formação na área de saúde muitas vezes não abrange cuidados paliativos. Então, como eu tenho medo da minha própria morte, eu não sei lidar com a minha própria morte, eu não sei discutir sobre esse assunto, que é um tabu, eu também vou ter dificuldade para atender pessoas que estão morrendo, tá? E para nós, em especial, que trabalhamos no campo da gerontologia, nós vamos estar lidando o tempo inteiro com isso. Morte, velhice, é símbolo de doença e morte? Não. Mas, obviamente, quanto mais velhos nós estamos, mais próximos nós estamos da morte. Vocês concordam? Eu posso morrer com 15, com 20, mas se eu estou com 90, com 100, certamente eu estou mais próxima do meu limite de vida, né? Todos nós temos o limite aí da nossa energia vital. Então, não tem como a gente correr dessa discussão de cuidados paliativos, tá? Bom, quando a gente fala, então, de cuidados paliativos em geriatria e gerontologia, nós precisamos pensar em algumas coisas, tá? Primeiro, cuidados paliativos não são só para pessoas idosas. Segundo, cuidados paliativos não são só para pessoas que já estão em processo ativo de morte, tá? Cuidados paliativos são voltados para pessoas que têm doenças crônicas irreversíveis ou doenças ameaçadoras da vida, onde nós, enquanto paliativistas, enquanto gerontólogos paliativistas ou qualquer outra profissão, nós vamos buscar olhar para essa pessoa de forma integral e identificar, tratar, né, da melhor forma possível, da forma mais ágil possível, qualquer tipo de sofrimento que essa pessoa esteja enfrentando. E não é só o sofrimento dor, tá? A dor é um dos principais problemas que a gente precisa cuidar quando a gente fala de pessoas que estão em fim de vida, mas não é só a dor física. A gente tem a dor emocional, a gente tem a dor espiritual, a gente tem a dor social, né? A gente tem todo um conjunto de questões que a gente precisa pensar quando nós estamos diante de uma pessoa que está morrendo. Então, a ideia dos cuidados paliativos é a gente, primeiro, se essa pessoa está numa fase ali, ela tem já o diagnóstico de uma doença crônica irreversível, de uma doença ameaçadora da vida, né? O que eu vou buscar fazer? Olhar para essa pessoa de forma integral, de forma holística
entender a complexidade dessa situação que ela está passando e trazer propostas para ela para alívio desse sofrimento. Então, muitas vezes a gente vai agir ali na interação com a família, na interação com o profissional médico, na interação com o profissional psicólogo, com o próprio suporte espiritual, que é muito importante, né? Independente da questão da religião, descobrir um sentido para aquela situação que está acontecendo, muitas vezes vai livrar essa pessoa do sofrimento emocional e vai fazer com que ela consiga aceitar melhor essa situação. Ou às vezes o próprio suporte da religião, se for uma pessoa que tem a religião, né? Ou a gente vai trabalhar, como eu falei, nesse fortalecimento de vínculo com os familiares, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no final dessa live, tá? Então, assim, cuidados paliativos, a gente não busca limitar a abrangência de cuidados, ao contrário do que muitas vezes a gente escuta falar. Ah, fulano está em cuidados paliativos. Nossa, então não tem nada para fazer por ele. Não é isso. Ao contrário, a gente tem muita coisa para fazer com quem não tem perspectiva de cura. Você não tem perspectiva de cura, mas pode ter perspectiva de tratamento, de alívio de sofrimento, de qualidade de vida. É possível ter qualidade de vida até o último minuto. Isso que precisa estar claro para todos nós, tá? Não é o fato de eu estar morrendo que a minha morte tem que ser uma morte sofrida, de nenhum ponto possível, nem espiritual, nem social, nem do ponto de vista médico. Nós temos recursos hoje para a gente aliviar o sofrimento dessas pessoas do ponto de vista médico, quanto dos outros nas outras dimensões psicológicas, né? Emocionais, sociais e etc, tá? Bom, então, cuidados paliativos, eu tenho um paciente ali, eu tenho um idoso que tem uma doença crônica, incurável e, enfim, que não tem possibilidade de cura. Mas eu tenho uma outra fase dentro dessa discussão de cuidados paliativos, que é cuidados ao fim da vida, que eu falei para vocês, que foi a minha pesquisa de mestrado. Quando a gente fala de cuidados ao fim da vida, nós estamos falando de pessoas que já não estão mais na fase onde é possível ter algum tipo de tratamento visando a possibilidade de nenhuma, né, de cura, mas a gente está falando aqui de pessoas que estão em fase ativa de morte, ou seja, pessoas que já têm uma perspectiva muito clara de morte em poucos dias ou horas. Então, no meu caso, no meu mestrado, eu entrevistei pessoas idosas com câncer que já estavam em fase 4, ou seja, algumas pessoas morreram, aliás, várias, antes de eu concluir a minha dissertação, tá? Porque elas já estavam realmente em fase ativa. Então, é diferente, isso precisa estar claro. Não é porque uma pessoa entrou em fase de cuidados paliativos que ela está morrendo, tá? Ela está morrendo quando ela está no processo ativo de morte, que a gente vai chamar aí os cuidados que a gente vai oferecer para ela de cuidados ao fim da vida, tá? Agora, contextualizando cuidados paliativos, a gente tem alguns registros medievais, né? Os primeiros hóspices surgiram aí no século IV, né? No século V até o século VII, nós tínhamos os primeiros hóspices que, na verdade, eram os abrigos que acolhiam pessoas pobres, peregrinos, viajantes, pessoas doentes. E aí, posteriormente, a partir do século IX, esses hóspedes já começam a adquirir umas características de hospitais, tá? Mas já lá para a década de 60, a partir de 67, o que a gente vai ter? A gente vai ter o surgimento do moderno movimento hospice, que já vai vir como uma denúncia a forma como eram cuidadas, ou na verdade não cuidadas, as pessoas que estavam morrendo. Então a gente teve aí o crescimento dos hospitais, que são instituições recentes, não são instituições que sempre existiram, né? São instituições recentes e que surgiram muito naquele apego, né, de legitimação de práticas científicas para a cura. Então as pessoas que tinham possibilidade de cura, elas eram, de certa forma, acolhidas nesses hospitais. Já as pessoas, né, que não tinham possibilidade de cura, que já estavam numa fase, né, de morte, elas eram abandonadas. E aí elas eram mandadas para casa para morrer. Muita gente vai falar assim, mas não acontece isso hoje? Calma aí, é diferente. Uma coisa é eu entender que a tecnologia do hospital, né, não vai trazer nenhuma qualidade de vida para essa pessoa, que ela tem condições, com todo o suporte, de falecer no próprio lar. Outra coisa é eu perceber que essa pessoa precisa de um conjunto de suporte e eu não dou suporte para ela, né? Então, são coisas, assim, completamente diferentes. Então, o que se percebe nessa época, quando surge o moderno movimento hospice?
que havia um desinteresse dos hospitais para com essas pessoas que estavam morrendo. Então, não havia cuidados médicos de excelência, cuidados de enfermagem, cuidados religiosos para essas pessoas da forma como isso deveria ser feito, tá? E aí surge a Cecily Saunders, que a maioria de vocês provavelmente, se já estudou algo sobre cuidados paliativos, já sabe que é uma das pioneiras na discussão de cuidados paliativos, assim como a Elizabeth Kübler-Ross, tá? A Cecily Saunders vai criar, e ela era uma enfermeira, assistente social, que também se formou em medicina, justamente para buscar cuidar dessas pessoas que estavam em processo de morte, né? E aí ela cria um dos primeiros hospitais que vai ser referência, tanto no cuidado a essas pessoas, quanto na formação de outros profissionais para atuação em cuidados paliativos, tá? Concomitantemente ao trabalho da Cecily Saunders, a gente tem também um trabalho da Elizabeth Kübler-Ross, nos Estados Unidos, onde ela começa realmente a fazer um atendimento especializado a pessoas que estavam morrendo, tá? E aí ela tem diversos livros, que inclusive eu indiquei para vocês aqui, que é um dos clássicos, tá? Vocês podem ler qualquer livro sobre cuidados paliativos hoje, mas não podem deixar de ler sobre a morte e morrer. Tudo que veio depois de qualquer pessoa, de qualquer autor, vocês podem ter certeza, quando vocês lerem sobre a morte e morrer, vocês vão ver que veio dali. Tá? Ela faz a discussão sobre os processos de luto, ela traz histórias de como ela começou esse trabalho nos hospitais, como foi difícil investir nessa abordagem em pessoas que estavam morrendo, já que isso não era valorizado, né? E aí ela começa a tratar, a cuidar, a ouvir, a entender a demanda dessas pessoas e ela começa a escrever sobre isso. E aí ela tem vários livros sobre a morte e morrer, a roda da vida, a morte um amanhecer, viver até dizer adeus, que são livros que todos nós devemos ler, tá? Todos, independente se trabalha com geriatria, gerontologia, você pode dar de presente para qualquer um que vai beneficiar essas pessoas. Me beneficiou muito, né? Como eu contei para vocês, comecei a estudar sobre isso quando meu esposo foi diagnosticado com câncer avançado, e aí eu precisava lidar com aquilo. Então, ler esses livros me ajudou muito. Agora, para nós que somos profissionais, é fundamental, tá? Precisamos ler. E aí, bom, aconteceu um encontro também da Cecily Saunders junto com a Elizabeth Kübler-Ross. Isso deu um boom na discussão de cuidados paliativos, né? Essa discussão começou a se expandir. A gente teve aí na década de 1980, né, do século passado, a formação de um grupo de trabalho da OMS para discutir cuidados paliativos. Daí surgiu um primeiro conceito. Posteriormente, na década de 90, surgiu um outro conceito sobre cuidados paliativos mais abrangente. E aqui no Brasil, especificamente, na década de 80, vão surgir os primeiros serviços de cuidados paliativos com o INCA, né? A criação do INCA 4. A gente ainda avança nesse sentido aqui a passos que eu poderia dizer assim, bem lentos, né? Muito lentos. A gente tem poucos serviços ainda no Brasil, poucas equipes. A gente deveria ter, por exemplo, dentro dos UNACONs, né, quando a gente fala da política de atenção oncológica, é colocado que os UNACONs eles têm que ter esse trabalho de cuidados paliativos, essa assistência, mas na maioria dos casos não tem, tá? Meu esposo, por exemplo, não teve acesso a cuidados paliativos. O que ele teve acesso a cuidados paliativos foi que eu consegui oferecer para ele, né? Buscando um, buscando outro, buscando ler, entender, né? E propiciar de alguma forma, porque aqui, infelizmente, o trabalho que se tem em cuidados paliativos nos municípios, né? Onde eu estou, né? E onde eu moro e atuo profissionalmente, é algo que ainda é muito, como que eu poderia dizer para vocês, que não tem uma profundidade, né? Mas em outro momento eu conto a minha história particular para vocês. Bom, pensando na questão dos aspectos éticos e bioéticos, né? Junto com essa discussão de cuidados paliativos e etc., surge também nesse contexto, como eu falei para vocês, a gente está no momento ali de emergência, né? Dos hospitais, do desenvolvimento tecnológico dentro da medicina. E aí o que acontece? Surgem algumas questões para a gente pensar, porque a gente tem uma evolução tecnológica muito grande, a gente tem muitos recursos tecnológicos, a gente tem muitas opções, mas começa a surgir uma reflexão, até que ponto que a gente tem que utilizar esses recursos, né? Será que a gente tem que usar todos? Quando usar? Em que momento suspender? Porque existem situações que a gente vai usar um recurso e a gente vai trazer mais sofrimento para essa pessoa. Então a gente começa a discutir dentro do campo da ética e surge aí a bioética, com uma reflexão interdisciplinar, onde a gente vai pensar, né,
do ponto de vista das disciplinas da psicologia, da antropologia, da sociologia, da medicina, da enfermagem, enfim, todas essas disciplinas, né, vão se unir para uma reflexão interdisciplinar, onde a gente pensa do ponto de vista da relação entre ética e comportamento, né? Entre ética e relações sociais, e saúde, e vida e morte, em valores, né, que estão implicados nessa discussão da utilização das tecnologias. Porque não tem nada, quando a gente fala de saúde, em especial de cuidados paliativos, onde não esteja implicado o nosso valor pessoal. Então, por exemplo, se eu, profissional, sou muito católico, ou evangélica, ou espírita, muitas vezes eu coloco tudo isso, todos os meus princípios na minha atuação profissional, sem deixar de ouvir, sem ouvir, na verdade, os valores dessas pessoas, né? E isso é algo que a gente precisa aprender muito, abrir mão daquilo que eu penso como melhor e ouvir aquilo que é importante para aquela pessoa idosa e para a família daquela pessoa, tá? Então, a bioética vai surgir para fazer uma discussão, né, uma análise dos argumentos que se utiliza, porque muitas vezes a família, né, ou um profissional médico ou enfermeiro vai falar assim, olha, não, a gente tem que fazer a ressuscitação, ou a gente tem que fazer a intubação, né, ou a gente tem que fazer determinado procedimento diagnóstico, mas calma aí, por quê? Com que base? E aí a bioética vai fazer essa discussão que não tem certo nem errado, tá? Mas que se chegue a um ponto, a um consenso dentro daquela situação do que é o melhor, principalmente ouvindo aquela pessoa, de preferência, que ela tenha tido a possibilidade de discutir isso antes. Por isso a gente fala de cuidados paliativos desde o diagnóstico até o luto, porque o ideal é receber o diagnóstico de uma doença crônica, receber o diagnóstico de uma doença incurável, que já ali já se começa a ter um apoio de uma equipe de cuidados paliativos para se discutir, inclusive, o que vai ser feito lá na frente, quando essa pessoa estiver realmente em uma situação de cuidados ao fim de vida, né? Vai ter ressuscitação, vai ter intubação, eu vou querer que faça, né, todos os processos diagnósticos e terapêuticos possíveis ou não, eu quero seguir o curso natural da minha morte, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Antes de prosseguir, quero pedir a vocês mais uma vez que curtam, cliquem aí no coraçãozinho, né? Comentem, enviem para outras pessoas, porque isso vai ajudando, né? Vai fazendo com que essa live chegue para outras pessoas, tá bom? Bom, a gente tem alguns conceitos em cuidados paliativos que eu vou falar de uma forma bem simples para vocês, tá? E a gente, em outro momento, a gente pode aprofundar um pouco mais, em especial lá no curso, mas vou trazer algumas coisas aqui. Primeiro, o conceito de futilidade. Quando a gente fala de futilidade, nós estamos falando de ações e de condutas que não vão agregar nenhum benefício para o paciente. Vamos supor, eu tive uma situação que eu sempre conto nos meus cursos, porque para mim foi dramática, né? Inclusive foi na pandemia. Tinha uma idosa com câncer, já em estágio muito avançado, já com metástase pulmonar, que estava internada no hospital quando surgiu a Covid. Ela já estava claramente no processo ativo de morte, ou seja, todos os sinais dela, dos exames e etc. E isso também eu tenho alguns vídeos no YouTube falando para vocês sobre sinais, né, das pessoas que estão morrendo, tudo estava muito claro ali. E aí houve uma discussão dos profissionais, por quê? Eu trabalho em um hospital que é longe do hospital que tem UTI, que tem todos esses recursos, né, um hospital na região serrana. E aí um dos profissionais médicos desse hospital queria descer a paciente para fazer uma tomografia nesse outro hospital para saber se ela estava com Covid ou não, tá? Essa paciente já estava isolada e receber o diagnóstico de Covid ou não, para ela não faria diferença. Por que não faria diferença? Primeiro, ela já estava em processo ativo de morte, estava claro isso, que em poucos dias, na verdade em poucas horas ela ia falecer. E receber o diagnóstico não ia resolver nada na vida dela, o diagnóstico de Covid, porque não se tinha um outro tratamento que ela pudesse fazer, tá? E aí houve uma discussão muito grande, a família já sabia que isso não poderia ser feito, que seria uma futilidade descer com essa paciente da serra para fazer um procedimento que não ia trazer nenhuma possibilidade, nenhuma melhora para ela, não ia agregar nada, tá? E aí houve uma discussão, onde eu tive que pegar os regulamentos do Conselho de Medicina para poder fazer essa discussão aí com os médicos. O que aconteceu? Tivemos uma reunião de família com o chefe de enfermagem, com o chefe dos médicos, se decidiu não descer a paciente. Levei a família até a recepção. Quando eu estou conversando com a família, em menos de 5 minutos, a enfermeira chamou para dizer que a paciente tinha falecido. Ou seja, ela ia descer para fazer um procedimento diagnóstico fútil, que não ia mudar nada na vida dela, ela já estava morrendo, tá?
Existe um outro conceito no meu, que é o conceito de obstinação terapêutica, onde também se discute se pode se falar em obstinação terapêutica, porque se nós estamos falando de uma prática, né, de obstinação, ela não pode ser terapêutica. Então tem essa discussão também, que é o uso de medidas de sustentação de vida que também vão ser em vão e que podem trazer até danos para essa pessoa, tá? E muitas vezes isso vai acontecer por conta de um conflito de interesse, a dificuldade dos profissionais em lidar com aquela situação de morte. Quando você pega, por exemplo, um paciente com 90 e poucos anos, sem possibilidade nenhuma de ter uma vida com qualidade, né? Um paciente, por exemplo, de Alzheimer, fase final, tá? O paciente faleceu. E aí o paciente parou, e a equipe nervosa não sabe lidar com a morte, vai ali, vamos ressuscitar de qualquer jeito, vamos entubar, vamos não sei o quê, vamos levar para uma UTI, sabendo que essa paciente não vai sair da UTI, tá? Ela não vai sair. Então, muitas vezes se toma decisões obstinadas, onde se tenta fazer uma prolongação da vida para uma situação que não vai trazer nenhuma melhoria, que às vezes vai trazer mais sofrimento ainda para uma pessoa que vai morrer sozinha dentro de uma UTI, quando poderia ter tido, de repente, uma morte mais tranquila, mais leve, perto da sua própria família, tá? Não são todos os casos. Em alguns casos, vamos ter que recorrer a alguns recursos, mas isso precisa ser pensado e discutido em equipe, tá? Temos o conceito também de distanásia, que está associado à obstinação, né? Que quando a gente tenta fazer uma prolongação artificial da vida, quando não tem mais perspectiva nenhuma de cura ou de melhora. Então, eu vou fazer tudo isso, eu vou entubar, eu vou... enfim, vou levar para uma UTI, eu vou fazer 300 milhões de recursos, sabendo que eu estou apenas prolongando uma situação que não tem reversão, tá? Tiramos todos aqueles aparelhos ali, o paciente vai morrer, ele não tem condições nenhuma de sustentação devida, tá? Temos um outro conceito também, que é o conceito de eutanásia, tá? Claro que eu estou falando tudo de uma forma bem simples para vocês, para essa live não ficar uma live muito extensa, tá? A ideia aqui é fazer uma contextualização dentro do campo de cuidados paliativos. Então, a gente tem a discussão de eutanásia também, que é você não prolonga a vida, ao contrário da distanásia. Você também não deixa a vida seguir o curso natural, mas você interrompe essa vida com a intenção. Você tem uma ação com a intenção de interromper essa vida. Isso pode acontecer voluntariamente, o paciente quer, tá? Mas calma que eu vou fazer uma observação para vocês em relação a isso. Ou pode acontecer, e acontece muito, por mais que não seja falado, porque os pacientes, porque os médicos tomam uma certa atitude, tomam essa atitude de fazer uma eutanásia. E, bom, como a maioria das pessoas também não entendem sobre conceitos médicos, tecnologias médicas, procedimentos médicos, nem sabem que foi feita a eutanásia. No Brasil, ela é proibida. E em alguns países, inclusive, tem pessoas que saem do Brasil para solicitar a eutanásia em outros países, tá? Mas a gente tem a eutanásia, onde a própria pessoa, por um ato de intenção, ela pratica a eutanásia. E a gente tem também o suicídio assistido, que acontece também em alguns países, quando essa pessoa assina uma documentação e ela pede para, quando ela estiver em determinada situação, que um profissional médico ali assista à morte dela, né? E aí é um conjunto de medicações, procedimentos que são feitos para que essa pessoa possa morrer, porque é o desejo dela. É uma discussão que a gente não tem que ficar aqui no sim e não, no certo e errado, sem se aprofundar, tá, gente? Eu tô fazendo doutorado dentro do doutorado e a gente se discute isso intensamente. Isso não é uma coisa que, eu acho que sim, eu acho que não, tá? A gente tem que levar os valores das pessoas, da família, as condições de vida, as condições de proteção, de assistência médica, antes de querer julgar uma pessoa que quer um suicídio assistido, uma eutanásia ou não, tá? Inclusive, como eu falei no início da live, nós profissionais temos que ter muito cuidado com isso antes de colocar os nossos valores na nossa atitude profissional, tá? Bom, a gente tem o conceito também de tomada de decisão, que, falando de forma simples, quando a gente fala de tomada de decisão, a gente precisa entender que o paciente, o idoso, ele precisa ser bem informado. Nós precisamos estabelecer uma comunicação muito clara com ele, para que ele entenda qual é a situação dele e para que a gente possa partir do ponto de vista do interesse dele para tomar as decisões, não dos nossos interesses, do que a gente acha que é o melhor para a gente, tá? Bom, dentro dessa discussão, então, cuidados paliativos, bioética, a gente tem uma revisão também do Código de Ética Médica, que é um documento que não só os médicos têm que entender, mas todos nós temos que estudar. Por quê? Porque dentro do novo Código de Ética Médica vai ser colocado algumas coisas bem interessantes ali. Primeiro, né,
O médico, ele tem que evitar procedimentos desnecessários, procedimentos fúteis, procedimentos terapêuticos inúteis, obstinados, que não vão trazer benefício para esse paciente. Ele tem que evitar, isso está lá dentro do novo Código de Ética, né? Ele também não pode abreviar a vida. Como eu falei, a eutanásia no Brasil, ela é proibida. Mas ele não pode prolongar essa vida de forma obstinada, tá? Então, de certa forma, né, isso na verdade não é de certa forma, isso é colocado bem claro dentro do Código de Ética Médica, que o médico ele pode renunciar, ele pode suspender, ele pode limitar os tratamentos, inclusive sem o consentimento, né, daquela pessoa, se aquelas intervenções forem fúteis, forem obstinadas, forem desproporcionais naquela situação, ou seja, não vão trazer benefício, vão trazer sofrimento. Ele tem essa possibilidade. Agora, por outro lado, ele também não pode se omitir. Então, vamos supor, o paciente faz um acompanhamento com o médico, né? Não é, e aí eu tô falando do médico, mas as outras profissões também têm que ficar atentos em relação a isso. Mas é porque eu cito aqui o Código de Ética Médica. Então, o paciente faz um acompanhamento com o médico. E aí, quando chega lá na fase final, como eu achei no início da live, o médico ele vai se afastando. Ele não pode, tá? O paciente ele tem o direito a ter o alívio, a ter assistência até o último momento de vida dele. Então, omissão de assistência, omissão de alívio de sofrimento é também algo passível de processo, tá? Assim como você antecipar a morte, que é a eutanásia, é proibido, e também você procrastinar a morte. Então, se o médico tem uma ação, como eu falei, de obstinação terapêutica, se lá nessa situação que eu dei do hospital, né, o médico resolvesse descer, passar por cima da família, não, eu vou descer porque a gente quer fazer esse procedimento diagnóstico, etc. A família poderia processar esse médico, porque ele estava agindo ali com um processo de futilidade, porque não tinha nenhum benefício para aquele paciente, né, para aquela paciente naquele momento, tá? Mas o que a gente sabe hoje, então, de aspectos jurídicos, né, e aspectos penais? Primeiro, a gente precisa ouvir o paciente, mas para a gente ouvir o paciente, a gente precisa dar para ele fundamentos. Eu não posso omitir, eu preciso levar informações para esse paciente, porque às vezes ele toma certas decisões sem entender completamente. Ele não entende os procedimentos, ele não entende o que ele está passando. Tem pacientes, por exemplo, fase 4 de câncer, que não sabem que estão enfrentando um câncer incurável, né? Porque o médico não fala, porque a equipe não fala, porque se diz que está tudo bem, que ele está tratando, que ele vai melhorar. Então, como que ele vai decidir sobre isso se ele não tem uma comunicação assertiva, uma comunicação adequada, se ele não tem, né, as informações ali que são importantes para ele, tá? Mas o que fica claro do ponto de vista jurídico e penal, e a gente tem as legislações sobre isso, quem for fazer o curso de cuidados paliativos vai aprender, né? Primeiro, nós não podemos tratar nem evitar a morte a qualquer custo, né? Como eu falei, há décadas atrás se buscava isso. Quando surgiram os hospitais, essa coisa toda da tecnologia médica, era buscar a cura a qualquer custo. E quando não se tinha nenhuma possibilidade de cura, os pacientes eram abandonados. Hoje a gente já sabe que se evita a morte quando é possível. Quando não é possível, nós vamos aliviar, né, o sofrimento e assistir esse paciente até o fim. E isso também faz parte do ato médico e do ato de todos os outros profissionais, tá? Todos nós devemos eticamente acompanhar esses pacientes até o final da vida, o que não ocorre. Todo mundo foge, ninguém quer conversar com quem está morrendo, ninguém quer conversar com familiares de pessoas que estão morrendo. Então nós precisamos nos capacitar e parar de correr desse assunto, tá? Isso é algo muito sério. Infelizmente o Brasil é um dos piores países para se morrer por isso. Não só porque não se tem equipe, hospitais, etc., mas não se tem profissionais, recursos humanos capazes de acompanhar uma pessoa que esteja morrendo. Isso é um problema muito sério, tá? Bom, pacientes em cuidados paliativos também têm todos os direitos preservados. Não tem essa história de, o paciente tem uma doença incurável, ele está em cuidados paliativos, cuidados ao fim da vida, então eu não vou dizer para ele que ele tem, eu não vou dizer o prognóstico, isso não existe, tá? É direito do paciente saber o diagnóstico, o prognóstico, ter uma comunicação adequada, saber quais são os procedimentos possíveis, o que não são, o que vai trazer sofrimento, que pode trazer alívio, né? Respeitar essas vontades do paciente, isso é muito importante, tá? E isso precisa ficar bem claro pra gente. Inclusive, o paciente continua tendo a opção de não permanecer, de suspender todos os tratamentos, se ele quiser, né? Então, vamos supor um paciente já com câncer, incurável, fase final, e aí o médico prescreve para ele uma quimioterapia, uma rádio, e ele fala, eu não quero, já estou morrendo, eu não quero. Pode me dar a medicação para dor, pode me dar o meu alívio, né?
Porque eu não quero fazer esse tratamento, porque ele vai me causar mais sofrimento, ele não vai me curar. Ele tem esse direito, né? E muitas vezes o que a gente faz quando a gente é muito ansioso com a morte? A gente vira pra pessoa e fala assim: ah, mas você está desistindo da vida. A pior coisa que você pode fazer para quem tá morrendo é isso, falar: você está desistindo da vida. Ele não está desistindo da vida, ele vai morrer. Né? E ele pode aceitar isso de uma forma, de repente ele já está aceitando esse processo, ele só não quer passar por mais sofrimento, ele quer estar em casa, ele quer estar com a família, né? Ele quer estar sem sofrimento, mas ele não quer fazer um conjunto de procedimentos que só vão trazer complicações para ele. Isso não é desistir, é aceitar, gente. É muito diferente você desistir de você aceitar, tá? Desistir quando tem um recurso para você ser curado e você não quer. Outra coisa é quando não se tem recurso para você curar. Quando aquilo que está sendo oferecido para você, e isso tem que ser discutido o tempo inteiro, né, com todos os profissionais, está sendo oferecido, não vai te trazer alívio nenhum, não vai te trazer benefício, é uma obstinação, tá claro, né? Muitas vezes quando você discute isso com o médico, tá bom, né, doutor? Tá, vamos fazer esse procedimento aqui, qual a diferença vai ter? E se der esse diagnóstico, o que vai fazer? Né? A gente tem que perguntar isso claramente, tá? A gente vai seguir, vai fazer tal exame, e aí vai fazer tal procedimento, o que vai melhorar? Ah, não, mas aí você vai fazer. Não, então não quero. O paciente tem esse direito, né? E a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas, né? A gente tem que aprender, na verdade, a aceitar que a morte é natural. A morte existe, é natural, a gente utiliza todos os recursos de sustentação da vida quando é possível, e quando a gente percebe que aquilo é obstinado, que aquilo só vai trazer sofrimento, que aquilo não vai mudar, a gente tem que focar a atenção para o alívio do sofrimento, tá? Para que essa pessoa fique bem, para que ela não sofra, porque é possível sim aceitar esse processo, né? E falecer bem, tá? Sem sofrimento, ao contrário do que a gente vê aí nos hospitais, tá? Bom, partindo então para a questão da atenção à pessoa idosa e atenção à família, e focando nos profissionais de saúde, em especial nos profissionais da gerontologia, tá? Primeiro, quando a gente fala de cuidado a pessoas idosas, de assistência a pessoas idosas, isso já demanda da gente uma complexidade de ação, um olhar integral. Vocês concordam comigo? É uma pessoa que tem uma grande história cultural, uma história familiar, uma história de trabalho de décadas, ou seja, quanto mais anos de vida a gente tem, mais a gente agrega situações e mais complexa é a atenção que a gente vai oferecer para essa pessoa. A gente precisa levar em consideração muitas coisas, né? Quando a gente assiste um idoso. Quando a gente fala de um idoso em fase de cuidados paliativos com uma doença incurável, isso demanda de nós muito mais uma atenção integral que não vai depender só do gerontólogo, né, que muitas vezes vai coordenar esse processo de cuidado, mas a gente precisa de uma equipe inteira, né? A gente precisa de médico, a gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de psicólogo, de nutrição, de fisioterapia, de serviço social, de farmácia. É uma integração de equipe, né, onde a gente deve buscar um trabalho interdisciplinar para que a gente consiga ouvir atentamente essa pessoa e estabelecer uma comunicação muito clara e sem limites. A gente precisa ouvir, a gente não pode correr quando a pessoa fala assim: olha, eu sinto que eu tô morrendo. Aí tem gente que fala assim: não, você não tá morrendo não, você vai melhorar. Eu vejo isso todo dia no hospital. Para que você vai virar para uma pessoa que sabe que ela tá morrendo e diz que não? Que ela não tá morrendo. É da cabeça dela, gente. Quando a energia vital da gente está indo embora, a gente sabe, tá? Se o paciente tiver lúcido, ele sabe, ele sente. Vocês vão começar a estudar sobre cuidados paliativos, vocês vão ver isso. Ela pode até negar, porque ela pode estar no processo de negação que a gente precisa respeitar, que é uma proteção psicológica. Eu falo isso no curso de cuidados paliativos também, como lidar com isso. Mas a pessoa sente, e às vezes ela chega para você e fala assim: olha, eu sinto que eu estou morrendo. E aí quando ela começa a introduzir, porque de repente ela quer falar: olha, eu queria conversar isso com minha filha, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma pendência, eu tenho uma questão financeira aqui que eu quero resolver, uma doação que eu quero dar. Ela quer resolver as pendências dela, aí a gente vai e bloqueia o fluxo da comunicação, porque a gente não quer falar sobre morte. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então o que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma escuta atenta, um olhar integral, buscar uma ação harmoniosa com uma equipe. A gente precisa ter uma coordenação de equipe em cuidados paliativos, né? Quando a gente fala de geriatria e gerontologia, que seja um gerontólogo ou seja um geriatra, pode ser um outro profissional também, mas acho muito legal a coordenação do gerontólogo, que é um profissional formado, né, com um olhar especificamente para a pessoa idosa. A gente vai buscar o quê? Alinhar
a comunicação e coordenar essas ações, porque às vezes um psicólogo fala uma coisa, um médico fala outra, um gerontólogo fala outra, um enfermeiro fala outra. Não, precisa todo mundo estar alinhado, né? Organizado, porque isso vai fazer com que o paciente se sinta mais seguro, com que ele tenha menos medo, menos receios, né? E aí fica muito mais tranquilo para ele lidar, porque ele vai perdendo a insegurança, né? Os conflitos ali, a gente pode ir colaborando para diminuir os conflitos entre a equipe em relação às decisões que vão ser tomadas, os conflitos também em relação ali à família, porque às vezes na família tem várias posições em relação ao que se quer ali de cuidado a esse paciente, mas primeiro a gente vai ouvir o paciente. Se o paciente não está lúcido, orientado, a gente vai ouvir a família. E aí na família muitas vezes tem uma discussão. E aí o que a gente vai precisar? De um profissional que sente com essa família e faça uma reunião familiar. Muitas vezes vai ser o gerontólogo, muitas vezes vai ser uma equipe inteira que vai fazer essa reunião, tá? E aí o que a gente vai fazer mais uma vez? Acertar essa comunicação, alinhar o que pode ser feito, explicar, trocar informações. Olha, tem esse procedimento assim, assim, mas que pode trazer esse problema assim, assim, ou que não pode trazer benefício nenhum. A gente vai explicar, porque às vezes quando a família quer determinadas decisões, não é porque ela ela nem sabe o que ela está falando, né? Ela não estudou. Quem estudou somos nós que vamos ali trazer informação, mas deixar que ela decida. Não é trazer uma informação direcionando para o que eu quero, para o que eu penso de acordo com os meus princípios. Não. Né? Eu vou trazer informação para a família decidir o que ela acha melhor, tá? Outro ponto interessante também é a gente entender e estudar sobre as fases de luto do paciente, as fases de luto da família. Tem pessoas da família, por exemplo, que vão cuidar. Vamos dar o exemplo do Alzheimer. Cuidou 15 anos de uma pessoa com Alzheimer. Quando chega na fase final, ela não tem emocional que sustente. E ela sai de cena. E aí as pessoas, mas ela abandonou a mãe, o pai agora que está morrendo. Gente, ela abandonou porque psicologicamente ela não está conseguindo lidar. Quem sou eu para julgar? Eu preciso oferecer um suporte para ela. Psicológico, emocional, junto com a equipe, né? E não julgar essa pessoa, mas eu preciso entender as fases de luto, que claro, não dá para eu falar nessa live com vocês, tá? Preciso entender os desejos dessa pessoa, desse idoso em especial, né? Ele quer o quê? Ele gostaria de morrer em casa? Ele gostaria de morrer no hospital? Ele gostaria que se utilizasse todos os recursos? Ele tem pendências emocionais com a família, com filhos, com netos, com o esposo, sei lá o que? Eu preciso entender. Só que eu só vou conseguir entender isso se eu tenho um diálogo aberto com essa pessoa. Se eu não tenho diálogo, eu não consigo. Às vezes acontece da família que esconde da pessoa que ela tem uma doença incurável. E aí a pessoa que tem a doença incurável, ela sabe que ela está morrendo e fica aquele jogo, né? A pessoa sabe que está morrendo e ela finge que ela não sabe porque ela tem medo da família sofrer. E a família não conta para o idoso porque acha que o idoso vai sofrer se ele souber que está morrendo. E aí, quando essa pessoa morre, sabe o que acontece? Ou está em fase já ativa ali de morte, a família não sabe o que fazer, não sabe se deixa morrer no hospital, não sabe se traz para casa, não sabe o que vai fazer com os bens dessa pessoa, se vai dividir, se não vai, não sabe, porque isso não foi conversado. Então a gente precisa mudar essa cultura, tá? E nós, profissionais de gerontologia, estamos aí para fazer esse trabalho também, tá? Bom, pode acontecer também da gente ter discutido várias coisas aí com a família, com esse idoso, e no final ele mudar, por exemplo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não quero morrer no hospital. E aí, quando elas percebem que elas estão morrendo, elas ficam com medo de acontecer alguma coisa, da família não sustentar, dela sofrer, e ela pede para ir para um hospital. E a gente vai respeitar, porque essas decisões, né, essas prioridades, essas questões relacionadas a abordagens terapêuticas, também pode mudar, né? A família pode mudar e pode, enfim, preferir realmente que essa pessoa fique no hospital. Ou mudar, não, eu prefiro que ela fique em casa, ela tá indo bem, tá tranquila, a gente consegue dar conta aqui, tá? Então a gente tem que estar aberto para isso também, nada é fechado. Falando da questão da atenção à família, para eu poder fechar a live e ver as perguntas de vocês, o que acontece, né? Em geral, as demandas e as exigências que são trazidas para a família nesse momento são exigências e demandas para pessoas que estão despreparadas. Não se conversa sobre morte no Brasil, não é verdade? Falar claramente, como eu estou falando aqui para vocês, é difícil, né? As pessoas não querem conversar sobre isso. E aí, isso faz com que nós não estejamos preparados para lidar com essa situação, tá? Então, a família já vem de uma sobrecarga física e emocional, às vezes de décadas, cuidando de uma pessoa com câncer, com Alzheimer, com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, AVC.
E aí surge aquele bando de demandas financeiras, né? Muitas vezes de ter que comprar aparelhos, recursos para poder se utilizar em casa, medicações, fraldas, etc. Então vem uma sobrecarga financeira, uma sobrecarga física, uma sobrecarga emocional, que muitas vezes vai levar essa pessoa para um processo de estresse, para um processo de depressão, que pode ter como consequência, inclusive, ou o abandono ou a violência do idoso. Tá? Eu já vi situações assim em hospital e aí a equipe veio para criticar, para não sei o que, a gente não pode criticar, tá? Porque às vezes essa violência, ela ocorre pelo cansaço, são pessoas que às vezes cuidaram sozinhas durante anos, que por mais que amem, elas não estão aguentando mais. Então, assim, é muito difícil. Nessa situação, o que a gente tem? Afastar esse cuidador, né? Muitas vezes, com muito carinho, falar, olha, vai para casa, vai descansar, a equipe aqui vai cuidar de você, fica tranquila, né? A equipe vai cuidar do seu pai, da sua mãe, descansa um pouco e tentar trabalhar no sentido da rotatividade, né? Organizar um sistema de apoio. O que essa família tem? Existem outros filhos, primos, tios, primas, vizinhos, pessoas da igreja, enfim, a gente vai buscar esse suporte social que às vezes a pessoa não conseguiu ver. Ela já pegou para ela, né? E ela não conseguiu ver essa possibilidade de outros apoios. E a gente vai fazer esse levantamento do sistema de apoio dessa pessoa para que ela consiga ter um revezamento de cuidadores, né? E aí, para isso, a gente precisa escutar esse cuidador. A gente precisa conhecer também as demandas do cuidador, entender as angústias, entender os conflitos, os medos. Às vezes esses conflitos, esses medos vêm pela falta de informação. Então a gente precisa sentar ali com o médico, o enfermeiro, o psicólogo, trazer as informações que essa pessoa precisa, que vai trazer mais tranquilidade, né? Por exemplo, tem lá um processo de oscilação, ali a diferença que a gente sente na respiração de quem está morrendo, que, teoricamente, aquela pessoa não está sofrendo, né? Mas para a família ela pode acreditar que está, então ela fica ansiosa, com medo, nervosa, porque ela não entende aquele processo. À medida que a gente senta e explica e conversa, a família fica mais tranquila, né? A gente precisa entender a questão das preocupações também em relação aos aspectos sociais, aos aspectos financeiros, habitacionais. Às vezes não é que a família não quer que aquela pessoa tenha morte em casa, mas porque em casa ela não tem condições de oferecer uma morte tranquila, porque não tem uma cama hospitalar, porque não tem todos os recursos que deveriam ter ali, né? Então a gente precisa ter um olhar para isso também. Outra questão, né, voltando, a gente tem que sempre trabalhar no revezamento dos cuidadores, na divisão de responsabilidades, né? Tentando ali trabalhar a questão da resolução dos conflitos que ocorrem muitas vezes dentro da família. Trabalhar com a família a questão também do planejamento da atenção domiciliar, né? A gente sabe que dentro do SUS existe esse direito. Às vezes a gente vai ter que recorrer ao Ministério Público para que essa família tenha acesso à atenção domiciliar, que é um direito, né? A esse tipo de terapêutica aí. E também ao planejamento para esse momento de fim de vida, gente. Porque se eu, por exemplo, igual eu faço no meu curso de Alzheimer, né? A pessoa já tem o diagnóstico de Alzheimer. É uma doença progressiva, vai chegar a morte dessa pessoa em algum momento. Então eu já tenho que sentar com essa família para ela se organizar financeiramente, né? Se organizar financeiramente para pensar, para fazer um plano funerário, para pensar se ao fim da vida, se ela vai preferir que essa pessoa esteja em casa, se ela vai preferir que essa pessoa esteja numa instituição de longa permanência, num hospital, para fazer a adaptação da casa, para comprar os recursos que vai precisar comprar. Então a gente tem que pensar nesse planejamento, sim, é importante. A gente não pode deixar para cima da hora porque vai ser ruim para essa família. E aí, né? Como que vai ser? Então a gente precisa trabalhar esse planejamento. E a gente vai precisar, primeiro, em relação à família, abordagens individuais com os componentes da família, entender as angústias, os sofrimentos, os medos. Reunião familiar é um instrumento muito importante que a gente utiliza em cuidados paliativos. Trabalhar também a capacitação da equipe, porque às vezes a equipe não está preparada, são ótimos médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., mas que às vezes não estão preparados para lidar com cuidados paliativos. Então a gente pode preparar essa equipe, né, oferecer aí algum tipo de suporte para fazer essa discussão, né, sobre a morte e morrer, essa discussão de aspectos éticos, bioéticos e etc., até a discussão do que está na regulamentação dos conselhos, né? Conselho de medicina, de enfermagem, de psicologia, de serviço social, tudo isso a gente precisa entender e trabalhar, discutir isso em equipe, né?
e auxiliar também esses pacientes na compreensão do melhor tratamento, né, e também dos direitos desse idoso e dessa família em relação às políticas públicas, porque não é algo que de domínio dos outros profissionais. Por exemplo, profissional médico, né, ele não vai trabalhar essa questão, muitas vezes, das políticas públicas, né? Ele, às vezes, não tem, infelizmente, isso não é trabalhado na faculdade, como ele ter uma comunicação onde ele consiga explicar, por mais que seja obrigação dele, a questão dos tratamentos, né? Então, a gente pode simplificar aquele linguajar ali médico para esse paciente, para essa família, para que as melhores decisões possam ser tomadas. A gente pode explicar a questão dos direitos, né? Os direitos relacionados aí aos pacientes acamados, pacientes em final de vida que precisam de suporte aí das políticas públicas, também é o nosso trabalho, né? E também ajudar essa família a construir um sentido, a fazer um planejamento para após a morte. Dentro dos meus cursos eu trabalho muito isso, em especial do SOS Alzheimer, porque os cuidadores vêm, fazem um curso, e aí eles ficam cientes, né, do que vai acontecer, de todas as fases, de todos os momentos. Só que, se eles já não estiverem com um olhar lá na frente, né, primeiro, qual o sentido desse sofrimento aqui, disso que eu estou passando? E o que eu planejo para a minha vida depois disso aqui? Se não tiver um pensamento do depois, essas pessoas vão deprimir, vão se desesperar, porque elas estão acostumadas só ao papel de cuidador, né? A função da vida delas é só essa. Então, elas às vezes não conseguem ter uma outra perspectiva de vida. E a gente vai ter que trabalhar nesse sentido também, tá? Bom, então fizemos quase uma hora aí de live, né? Vou deixar aqui 8 minutos pra gente conversar um pouquinho. E é basicamente isso. Quero lembrar para quem chegou ao final da live, tá? A gente tem uma playlist de cuidados paliativos no meu canal do YouTube. Então assistam essa playlist. Até esqueci de olhar aqui, gente, pra câmera, né? Do Facebook. Esqueci de olhar para vocês, perdão, fiquei olhando aqui para o Instagram, né? Mas, enfim, a gente tem uma playlist de cuidados paliativos no YouTube, tá? Então, quem tem interesse aí de fazer essa discussão, né, de entender melhor sobre cuidados paliativos, a gente tem essa playlist lá, tá? Boa tarde, Zilda, aqui no Facebook, Paula Batista, Silvone, Madalena, Kátia Urbano, Luzia Fernandes, José, Simone, opa, tem bastante gente aqui, né? Kátia colocou aqui que está no 3º período de gerontologia. Gente, nos cursos a gente passa de uma forma muito breve, né? Sobre cuidado de pai. Uma disciplina breve, assim, um negócio muito... Olha que eu já fiz, enfim, não vou nem falar sobre isso, não. Melhor fazer minha parte. Luzia Fernandes colocou aqui que tinha chegado já 27 minutos atrás, né? Colocou aqui a Kátia colocando, né? A situação do Pelé, que a família optou por manter um quarto, ao invés de manter no CTI. A Madalena colocou que tem que lidar com o psicológico, né? Porque se apega muita pessoa. A Madalena é uma das minhas alunas do curso, né? De cuidados paliativos que terminou agora. O que eu sugiro, Madalena? Como eu falei com você hoje, assista os vídeos sobre cuidados paliativos que vocês ganharam como bônus, tá? Porque na verdade é o seguinte, gente, por mais que a gente se apegue às pessoas, pense do seguinte ponto de vista. Se eu amo uma pessoa, eu não quero ver o sofrimento dessa pessoa, né? Eu quero que essa pessoa esteja bem. Às vezes a gente prende as pessoas aqui. Quando vocês começarem a estudar, sugiro muito que vocês estudem sobre tanatologia, tá? Que é uma ciência que estuda esse processo de morte e morrer. Vocês vão entender que as pessoas, às vezes, elas estão no limite da energia vital delas. E elas estão se segurando porque nós estamos apegados, nós não conseguimos libertar a borboleta para voar, né? Eu tenho até uma tatuagem que eu fiz aqui da borboleta. Isso é algo que toca muito meu coração. Porque passei por isso, né? Perdi meu esposo. E eu fiz até uma tatuagem aqui, que eu coloquei a gratidão do lado da borboleta, né? Que representa muitas coisas, né? Representa esse ressurgir, né? Representa isso que eu tô falando para vocês também, né? A gente liberar as pessoas, liberar a borboleta, né? Deixar que ela saia do casulo, porque às vezes é isso que tá acontecendo, né? A gente precisa entender quando chega o limite. Às vezes eu fico muito triste quando eu vejo uma família, uma pessoa que tem 80, 90, 100. Não estou dizendo que a gente tem limite de idade não, tá, gente? Mas, por exemplo, você cuida de uma pessoa que tem Alzheimer. Se a pessoa está lá com 90 e poucos anos, ela já está com todos os sinais de que a doença já avançou demais, ela já não se comunica, ela já não anda, tá tudo muito claro que essa pessoa está morrendo. E aí o familiar, como ele não tem, né, um profissional que dê suporte e tudo, ele não consegue libertar, ele se apega, ele quer que aquela pessoa continue viva a qualquer custo, a qualquer jeito, com 300 aparelhos, não importa, ele quer segurar a vida daquela pessoa ali.
a gente precisa refletir mais sobre esse processo de morte e morrer. A gente precisa entender que a gente tem o nosso limite de vida, que não é só em relação à idade, né? Por exemplo, eu falei para vocês, meu esposo faleceu, e estava muito claro, né, quando ele estava indo. E eu lembro que quando ele foi para o hospital, né, na época ainda quiseram me dar uma embolada, dizer que era pneumonia, que não sei o quê. Falei, eu tenho certeza que meu esposo está com metástase pulmonar. Não, é pneumonia, vai tratar, vamos fazer uma esqueci o nome agora, vamos fazer uma pleurodese, não sei o quê, e vamos fazer a biópsia e tal, mas é uma pneumonia. Eu sabia que não era, mas enfim, né, todos os médicos falando a mesma coisa para mim. Às vezes, quando a gente estuda sobre uma área, a gente realmente se engana, né? Tá bom. E aí meu marido veio para casa no final de semana, quando foi na segunda para o hospital, para poder fazer a pleurodese, que poderia ser feita numa enfermaria, foi feita num centro cirúrgico para dar tudo certo. Chegou lá, o que aconteceu? Ele não tinha mais condições, né? Fez a pleurodese, teve uma parada cardíaca, ele realmente estava muito fraco. E aí o médico me chamou na UTI, quando eu entrei, que eu vi o estado dele, eu falei assim, meu amor, pode ir embora. Entendeu? Porque da saudade, né? Mas assim, porque a gente não quer prender, né? A gente não quer prender. 7 anos, mas a gente ainda sente falta. Então, assim, quando a gente ama, a gente tem que aprender, né? A libertar, né, gente? Eu vou pular o assunto, vou ler as perguntas de vocês, senão não sustenta a live, né? Mas assim, quando tá claro que a pessoa tá indo, a gente tem que libertar. A melhor coisa que a gente pode fazer, tá? Deixa eu ler as perguntas de vocês. Eu vi algumas perguntas aqui, vou tentar voltar. A Sol já respondeu ali pra mim. É tanatologia, tá? Pesquisa na internet. O tanatologia tem vários livros, tem especialização sobre isso, mas assim, não deixem de ler o livro, tá? Sobre a morte e morrer, a roda da vida, a morte e um amanhecer, dizer adeus, viver até dizer adeus, todos eles da Elizabeth Kübler-Ross. Leiam os livros dela que são maravilhosos, vocês vão mudar a visão de vocês sobre morte e morrer, tá? Estudem bastante sobre ela. A Célia colocou aqui, a minha, só não sei a minha quem, porque eu perdi a mensagem, né? Colocou, optou por tomar somente a medicação para aliviar a dor e ficar em casa. Perfeito. Eu já vi situações tão absurdas, gente. Eu já vi situação, assim, de uma menina de 19 anos com câncer de mama, avançadíssimo, que o pai falou assim, olha, eu não quero que ela faça quimioterapia, ela não tinha mais condições, a menina não tinha. Aí sabe o que a equipe fez? A equipe falou pro pai, o pai foi transferido do hospital que eu trabalhava para uma Unacom. Chegou lá, foi dito para ele o seguinte, olha, você não tem amor pela sua filha, a gente tem que tentar de tudo por ela só tem 19 anos. Sabe o que aconteceu, gente? A menina fez a primeira sessão de quimioterapia e morreu no outro dia. Então, assim, vamos pensar, vamos perguntar, vamos questionar bastante os procedimentos, né? Só quando nós estivermos convencidos de que aqueles procedimentos vão trazer algum benefício, algum alívio, é que a gente vai fazer. Porque, infelizmente, como a morte é um tabu, é aquilo que a gente falou na live. As pessoas lutam o tempo inteiro para manter as outras vivas, né? Não importa que custo. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, tá? Romilda colocou aqui, né? Obrigada por tratar esse assunto. O Érico colocou aqui, muito bom, Ju, parabéns, obrigada, Érico. A Lua colocou aqui, nossa, passou rápido, né? Sol colocou aqui que gostou muito da live também. Deixa eu ver aqui a Crica. Quando o paciente é aquele que sustenta a família. Pois é, tem isso também, tá, gente? Porque assim, quando a gente não faz essa preparação da família, a gente não pensa essa questão dos recursos financeiros, daí volta a importância da gente discutir cuidados paliativos desde o diagnóstico, organização financeira, inclusive lutar para que cuidadores no Brasil tenham acesso a uma segurança previdenciária que não existe hoje. E aí o que acontece? O paciente morreu, aquele cuidador que ficou 10, 20 anos sem trabalhar fica sem recurso nenhum. Daqui a pouco eu vou ter que finalizar a live, porque aqui tá chovendo muito e já deu um apagão aqui de luz, acho que vocês estão percebendo, né? E eu não quero perder esse vídeo. Mas, enfim, acontece isso, porque às vezes a minha família tá tão desesperada, né? Cuidador, o que eu vou fazer da minha vida quando essa pessoa morrer? Então a gente tem que trabalhar também na organização, né, na luta por isso, e ver nos recursos, né, procurar o assistente social, ver os recursos do município, o que pode ser feito para auxiliar essa família, porque às vezes são muitos anos fora do mercado de trabalho. E aí o que essa pessoa vai fazer da vida? É difícil. E às vezes ela quer sustentar aquela pessoa viva porque ela não tem condições financeiras. E é algo que a gente tem que pensar sobre isso, né? E que dói pra caramba.
mas a gente pode colaborar aí também, tá? Com a equipe em relação a isso. Flávia me fez uma pergunta aqui, Flávia, que dá uma aula, tá? Como é a adaptação da casa de uma pessoa com Alzheimer? Não tenho como te responder de forma simples nessa live isso. Mas dentro do curso SOS Alzheimer, a gente tem uma aula específica de 1 hora ensinando como fazer a adaptação da casa. A gente precisa ter uma casa amigável para a pessoa que tem Alzheimer, tá? E uma casa amigável demanda um conjunto de coisas que não dá para falar nessa live aqui agora. Vai ficar muita coisa para falar, tá? Como conseguir fazer a minha decisão de não alimentação, aspiração forçada ser respeitada no hospital? Então, a gente tem a possibilidade de fazer essa discussão junto com o profissional médico, para que fique muito claro em que condições esse tipo de procedimento vai trazer benefício ou não para essa pessoa, tá? E aí isso pode ser colocado no prontuário, a gente pode discutir, chegamos no consenso ali junto com o médico, a gente pode colocar essas informações no prontuário, a gente pode registrar isso em cartório e levar para o hospital, né? Isso se chama diretriz antecipada de vontade ou testemunho vital, tá? Que é um documento que a gente pode fazer no cartório ou pode simplesmente registrar, pedir para o médico registrar em prontuário, ou a gente pode escrever, assinar e entregar e pedir para ser anexado no prontuário, tá? Isso é importante também, só que não é simplesmente não fazer esse tipo de alimentação. A gente tem que entender em que contexto, porque existe em contexto, vamos supor, uma pessoa com Alzheimer fase intermediária que sofreu com alguma outra complicação lá, e aí naquele momento vai ser utilizado esse tipo de alimentação, vai ser utilizada a respiração artificial, mas ela tem uma possibilidade de reversão e voltar para uma condição anterior, diferente. Outra coisa é um paciente que realmente já está morrendo em fase final. Aí a gente tem que fazer essa reflexão aí, tá? Deixa eu ver. O tecnólogo de gerontologia pode fazer a DAV junto com o paciente ou somente o profissional médico? Olha, para fazer a DAV, sempre é importante o profissional médico, tá? A gente não tem, muitas vezes, domínio para poder fazer essa discussão para que essa carta fique clara, para que essas diretrizes fiquem claras, né? É importante que a família converse isso com o profissional médico, entenda realmente quais são os procedimentos, quais são os objetivos dos procedimentos, em que momento os procedimentos podem ser suspendidos ou não. Tudo isso é bom que se tenha assim, um suporte do médico, até porque o médico tem que colocar isso em prontuário também, né? Então isso tem que ser discutido com o auxílio do profissional médico, sim, tá? Às vezes não especificamente daquele médico que está ali no hospital, mas pode ser um outro médico que vai sentar com esse paciente, vai tirar todas as dúvidas desse paciente, da família, né, e do gerontólogo ali em conjunto, e pode ser levado esse documento para o profissional que está assistindo lá no hospital, tá? Por isso que é bom ter um acompanhamento de um geriatra ou de um clínico geral por anos, enfim, que a gente não fique rodando de médico em médico, para que nesse momento a gente consiga ter esse suporte, né? André colocou aqui que passou por isso, né? Estressante, por conta de estar estudando, se manteve firme, né? Minha mãe não desejava GTT, Tereza colocou, mas é angustiante vê-los sem se alimentar. Porque, o que acontece? A gente tem uma ideia, né, na nossa cabeça de que as pessoas a gente tem que comer, né? Tem que comer, e tem que comer muito, né? Gente, pense do seguinte ponto de vista, né? Eu tô deitada, os meus órgãos já não estão funcionando bem, já estão parando, né? Quando a gente precisa de muita energia, que é a energia que vem da alimentação, quando os nossos órgãos estão em atividade. Vocês concordam comigo que à medida que o meu cérebro vai parando, que meus rins vão parando, meus pulmões vão parando, né? Meu fígado, etc., a minha necessidade de energia também vai diminuindo? Vocês já pensaram sobre isso? Então, assim, nenhum contexto de cuidados de fim de vida mesmo, até últimas horas ali, últimos dias e horas de vida, uma sustentação alimentar para além do mínimo necessário, porque é o mínimo, né, que vai se dar, para além do mínimo, vai trazer desconforto para essa pessoa, vai trazer desconforto gástrico, vai trazer mais problemas respiratórios, né? Então, a gente tem que pensar sobre esse ponto de vista também. Obviamente que a gente tem que estudar muito mais, né? Isso é muito importante. A Calca colocou aqui, obrigada pela live, muitas informações que nos ajudará no momento que estamos passando, né? Geriatra é o melhor suporte, o meu foi perfeito, pois é, né? O bom, infelizmente, temos poucos geriatras, né? Mas seria um profissional aí mais indicado, em especial geriatras com esse olhar, né, de cuidados paliativos também. Não necessariamente especialização, tá? Curso de especialização, mas assim,
que tenha esse olhar e que tenha estudado sobre isso. A Luana colocou alguma sugestão de instituição para especialização em gerontologia? Então, Luana, eu não gosto de colocar nomes aqui, porque assim, as pessoas colocam nomes, as pessoas acham que eu tô indicando, que eu tô ganhando para indicar. Olha, eu tô tão cansada dessa confusão que eu nem gosto de indicar, entendeu? Mas procura no Facebook, no Google, coloca lá, procura especialização em gerontologia. As melhores, entra no Facebook, nos grupos do Facebook de cada instituição, né? Olha lá o que os alunos estão falando para você tirar a sua conclusão. Eu realmente não gosto de indicar, porque eu tenho tido tanto problema que eu não gosto nem de indicar mais nada, sabe? Para evitar problema aqui nas minhas redes sociais, que eu já tô aqui, gente. É incrível como fazer esse tipo de trabalho aqui para ajudar as pessoas. A gente tem que enfrentar, né? Tantas situações difíceis. Inclusive, eu quero, assim, agradecer demais as pessoas que estão no grupo da mentoria. E como eu falei para vocês, até o momento, eu nem sei se eu vou fazer a mentoria, mas de qualquer forma, eu estou fazendo uma mentoria gratuita na caixinha do Instagram. Comecei essa semana, todo dia colocando a caixinha. Então, se tiverem dúvidas sobre o assunto, óbvio que dúvidas pontuais, né, gente? Não dá para eu, o que eu vou fazer, não sei aonde. Eu vou pontuar. Agora, para eu realmente... como que eu faço um projeto? É uma aula, é uma mentoria, não dá, né? Mas, assim, dúvidas pontuais eu estou respondendo para vocês e tem sido bem produtivo. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Acompanhem, curtam, compartilhem com outras pessoas. A força de vocês lá no grupo foi muito importante para mim. Inclusive, quem quiser entrar, tá? No WhatsApp, que tá lá, chamado Mentoria em Gerontologia, embora eu não tenha aberto turma nenhuma, mas está lá. Por quê? Para que toda vez que eu for produzir alguma coisa sobre gerontologia, né, para alunos, estudantes de gerontologia, eu vou divulgar lá naquele grupo. Então, é bom que vocês estejam lá, tá? E vocês podem mandar uma mensagem para 022, anotem aí, 022 999 583839. Alguém pode digitar aí para mim? 022 999 583839. Vocês vão mandar uma mensagem, eu falo assim, olha, eu quero entrar no grupo da mentoria. Beleza. Tá, o que eu tava fazendo? Pedindo às pessoas para colocarem as dúvidas lá. O que eu tô fazendo agora? Eu falo, gente, abri a caixinha. Aí vocês vêm no Instagram, colocam uma pergunta, eu respondo e compartilho para todos os seguidores. Porque aí fica uma coisa mais pública, né? Agora, lá na frente, provavelmente vou abrir a mentoria para vocês, sim, tá? Vou abrir porque eu tenho conhecimento. Infelizmente, fiquei triste quando aconteceu o que aconteceu, vocês sabem que está no grupo. Mas eu tenho conhecimento, tenho experiência, eu não vou deixar de abrir para quem quiser. Ninguém é obrigado a entrar em mentoria, óbvio que mentoria paga quem quer. Ninguém é obrigado a pagar, ninguém é obrigado a entrar. Mas quem quiser entrar, quem quiser melhorar a prática, quem achar que vale a pena aprender comigo, entra na mentoria e paga, senão não paga, mas não tem nem data, tá? Agora, fechando aqui, primeiro quero agradecer a Lua, agradecer a Ana Maria, agradecer o Érico, né, que gostaram da live. Eu quero fechar, gente, rapidamente dizendo para vocês o seguinte, 16 a 20 teremos inscrições para o curso SOS Alzheimer, que é um ótimo campo de trabalho para profissionais de gerontologia, porque temos no mínimo 2 milhões de pessoas idosas no Brasil com Alzheimer, tá? Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que têm domínio em Alzheimer? Que sabem sentar com o cuidador e ensinar, olha, é assim que você vai fazer. O idoso está nervoso? Por isso, é dessa forma que você vai agir. Olha, quando ele tem alucinações, você vai fazer dessa forma. Olha, a sua casa, entrar na casa da pessoa e, olha, é assim que você tem que adaptar, porque assim não tá legal, né? Então, assim, esse tipo de alimentação, de exercício, de estimulação, quem sabe fazer isso, né? Apontem aqui para mim. Não tem, quase não tem. Então, eu tenho aqui a Ana Elza, né? Tem a Madalena, tem a Sol, que foram minhas alunas aí. Participem do curso, tá? As inscrições com valor integral vão estar abertas a partir do dia 16, tá? 16 a 20, que vai ser o valor total do curso, que é 10 vezes de, eu tô olhando aqui, 10 vezes de R$ 97,00. Do dia 5 a 15, quer dizer, de hoje até o dia 15. Se vocês quiserem fazer a inscrição, vocês têm acesso a 20% de desconto. Aí vocês vão ter que mandar um direct para vir ou mandar lá pelo WhatsApp, né? Porque eu não vou divulgar aqui na página eu só vou divulgar no dia 16, tá? E aí vocês vão ter acesso a 20% de desconto, vai sair por 10 vezes R$ 77,60. E se vocês quiserem pagar à vista, aí sai por R$ 679,00. Os cursos, né, para vocês terem acesso ao PDF, etc., podem mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou mandar o PDF com todo o cronograma do curso. Na verdade, são 34 aulas do curso, mais 4 e-books de bônus.
mais o curso de cuidados paliativos de bônus. Então, vocês vão aprender tudo sobre Alzheimer, desde prevenção até organização de família, políticas públicas, processo de diagnóstico, como que acontece, tratamento, toda assistência familiar, comunicação com a pessoa que tem Alzheimer, como lidar com as alucinações, mudanças de comportamento, etc. Tudo. Vocês vão só mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp que eu mando para vocês. E aí vocês vão ter acesso a 4 e-books e também vão ter acesso ao curso de cuidados paliativos, tá? Eu vou botar essas informações que eu falei agora, daqui a pouco lá no grupo. Quem quiser interesse, manda mensagem que a gente vai conversando, tá bom? E mais à frente teremos mais lives aqui também falando sobre gerontologia. A próxima vai ser sobre Alzheimer, né? O pessoal que me segue, que gosta de aprender sobre Alzheimer aí já estão com saudade. Mas eu vou estar sempre revisando uma live sobre geronto, uma live sobre Alzheimer, e uma coisa está ligada à outra. Portanto, eu sugiro que vocês assistam todas, tá bom? Muito obrigada, Érico. Muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada, Lua. E vou finalizar a live. Muito obrigada a vocês também aqui no Facebook, né? Simone, deixa eu ver. Kátia, Madalena, Paula. Gente, Eva, muito obrigada, tá? Um abração para vocês. Desculpa o chororô aí, mas a saudade bate, né? Tereza Cristina, a gente tem uma playlist sobre demência também, tá? A gente tem uma playlist sobre demência lá no meu canal do YouTube, tá? Tem muitos vídeos lá falando sobre processo diagnóstico de demência, como que é, etc. Procurem a playlist, só colocar lá no YouTube, Juliana Benevides, Demência, que vocês vão ter uma playlist lá. E no curso SOS Alzheimer também é perfeito para quem quer estudar sobre demências, tá? Até porque a forma de lidar com quem tem Alzheimer é a mesma também para lidar com outros tipos de demência. A Luara colocou que precisa da minha teoria. Entra no curso, Luara, pode entrar que você vai gostar, tá? Sim, demência não é só Alzheimer, eu explico isso nas minhas lives também, tá bom, minha linda? Tem uma playlist lá, tem playlist sobre vários tipos de demência, frontotemporal e etc. Gente, tem muito vídeo, meu canal do YouTube tem quase 600 vídeos, vocês têm noção? Vocês só precisam acessar lá para estudar, porque tem muita coisa, né? Célia, abração, Crica, Espertamente, Érico, gente, Naelza, Sol. Gratidão, gente. Gratidão a todos aqui no Facebook, gratidão a quem está no Instagram. Já coloco os links lá e talvez eu consiga colocar essa live no YouTube, que eu acho que foi uma live legal. Talvez eu disponibilize lá no YouTube para vocês, mas eu aviso nos grupos, tá bom? Inclusive, eu acho que eu vou botar essa lista dos descontos no grupo. Eu vou colocar só depois que eu disponibilizar a live, mas para vocês individualmente, quem quiser ter acesso, né? Já ter acesso ao cronograma do SOS, ao projeto e etc., mandem mensagem no particular que eu vou mandando no particular para vocês, tá? E no grupo eu mando depois que eu divulgar a live, tá bom? Tem que baixar a live, não sei o que, e eu tô indo trabalhar agora, gente. Beijão, então, forte abraço para vocês, gratidão pela presença. Não esqueçam de compartilhar a live, não esqueçam de convidar outras pessoas para curtir, para seguir, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Beijinhos.